Quando os discípulos de João Batista estavam com ele e João vê Jesus passando no outro dia, depois que ele foi batizado, automaticamente João aponta para Jesus Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro do nosso grupo familiar, do nosso céu. O nosso céu que tem o papel muito claro de desenvolver as habilidades do evangelismo de impacto na vida de tantos outros irmãos nossos, mas também de desenvolver o evangelho relacional, de fazer com que as pessoas de Jerezim sejam cuidadas, amparadas, que quando elas faltem a gente sinta falta e a gente vá atrás, que tenha gente que está se preocupando e cuidando uns dos outros. E eu preciso da sua ajuda, porque nós precisamos amar uns aos outros e fazer isso como uma ordenança que Jesus nos deixou, como um mandamento que Ele nos proporciona, mas também lembrando que Ele nos ensinou a discipular. Ele nos chamou, convocou para discipular, para fazer com que as pessoas se tornem discípulos dEle. E o grupo familiar tem esse papel também, de forma itinerante. Hoje nós vamos falar sobre o tema do domingo anterior que eu preguei, onde eu falei sobre João, o Evangelho de João, no capítulo 1, do versos de 35 a 42, que diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos com ele. E vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizendo isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: o que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Então André, que era irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João Batista, o ouviram e o seguiam. Este chamou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus e, olhando Jesus para ele, para Pedro, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando os discípulos de João Batista estavam com ele e João vê Jesus passando no outro dia, depois que ele foi batizado, automaticamente João aponta para Jesus Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, um deles era André e o outro não tem dito o nome, mas a gente subentende que seria o próprio João, que é o autor do Evangelho, o autor desse livro, que estavam os 2 juntos e eles estavam com João Batista, e quando ouviram de João: este é o Cordeiro de Deus, eles foram até Jesus e perguntaram: mestre, aonde você mora? Jesus, olhando para eles, disse: vem, me segue e vejam aonde eu moro. Eles foram e logo depois o próprio André foi atrás do seu irmão Pedro e falou: nós achamos o Messias, o ungido de Deus, o esperado, o desejado de Israel. Essa é a dinâmica desse texto e eu quero deixar 3 provocações para você. O primeiro é a ideia de precisamos seguir a Jesus. E tudo na vida se resume exatamente a isso. A humanidade se resume à ideia do Cristo que veio como Cordeiro para poder alcançar os seus e tornar-nos então família dele. Você já perguntou aonde Jesus mora? E não é com o mesmo intuito deles de saber necessariamente onde Jesus mora, mas a ideia de saber onde Jesus mora é a ideia de conhecer quem é Ele, de conhecer a pessoa dele, saber exatamente como que ele se comporta, como que é a casa, como que é a pessoa de Jesus Cristo, como Jesus se relaciona conosco, com você. E fica uma pergunta de forma muito clara. Eu sei que você vai dizer, é no céu.
Mas a minha pergunta para você é: você tem conhecido verdadeiramente quem é Jesus? Porque quando nós vamos na casa de alguém, nós conhecemos a pessoa pela sua casa, nós conhecemos a pessoa por quem ela é. Em segundo lugar, João apontou para Jesus Cristo. E fica uma pergunta: você tem apontado para Jesus Cristo? As pessoas que estão à sua volta conseguem enxergar quem Jesus Cristo é quando você designa através das suas atitudes? As pessoas têm conhecido quem é Jesus com o apontamento da sua vida, ou as pessoas estão indo para o lado contrário, porque você não tem apresentado quem é Jesus Cristo, não tem feito o nome dele conhecido? E por fim eu pergunto a você: quais mudanças verdadeiramente na sua vida, seus familiares e você mesmo podem apontar de que você conhece quem é Jesus, de que você aponta para Ele, porque você conhece quem é Ele, porque você sabe que o lugar onde Ele estiver será o verdadeiro céu? Fica uma pergunta então para mim e para você, para que você discuta aí no grupo e possa perceber se existem atitudes na sua vida hoje que já mudaram e que os seus familiares podem atestar dizendo: ele mudou, porque ele foi conhecido de Jesus Cristo. Discutam aí entre vocês e pensem, e eu espero em nome de Jesus que você tenha sido conhecido pelo Cristo, que você siga o Cristo, que você conheça onde Ele mora para conhecer quem é Ele, mas principalmente que você tenha atitudes transformadas por ter conhecido quem é Jesus. Deus te abençoe e até o próximo encontro.